Olá, eu sou o Dr. Chico Otaviano, médico anestesiologista brasileiro, titulado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Sou também médico intensivista, também titulado pela Associação Médica de Terapia Intensiva. O assunto hoje é falar da possibilidade da ultrassonografia na avaliação do pulmão. Se a gente for pensar de forma física, o som não é um bom amigo do ar. Até então, o ultrassom pulmonar sempre foi usado para verificação na possibilidade ou não de derrame, ou seja, líquido dentro da cavidade pulmonar. Em 1990, Daniel Lichtenstein começa a perceber que algumas imagens se tornavam repetitivas em padrões pulmonares, o que ele chamou de artefatos. E depois daí, ele começa a determinar nomes, dar nomes a esses artefatos e trazer para a gente uma padronização na verificação e na avaliação do pulmão através da ultrassonografia. Enfim, esse menino, Daniel Lichtenstein, consegue fazer alguma coisa que até então era impossível, trazer para a gente a possibilidade do som. Em 2018, a JAMA determina que a insonação passa a ser o quinto pilar do exame físico, aonde a percussão, a palpação, a inspeção e a ausculta ganham um novo amigo, chamado insonação. Não é substituto, é o quinto pilar. Ou seja, nós anestesiologistas ganhamos uma nova ferramenta na avaliação muito importante do paciente grave, que é a avaliação ultrassonográfica pulmonar. E como que a gente faz isso? Através de um probe convexo de alta profundidade, através dos espaços intercostais entre uma costela e outra, a gente vai procurar então quais são esses artefatos, quais são essas imagens que Lichtenstein dizia que eram repetidas. E depois de saber se o pulmão está normal ou não, as avaliações das possibilidades desse pulmão ter ou não uma patologia. A primeira imagem que a gente vai adquirir é o deslizamento pleural. É procurar a pleura logo abaixo da costela e perceber se ela está lisa, hiperecoide, brilhante e se ela está regular. O deslizamento pleural é como se fossem formiguinhas, uma atrás da outra. É a pleura deslizando, a visceral deslizando em cima da parietal. Isso é normal. A segunda imagem que a gente vai procurar é a presença de ondas, que nada mais é do que a reverberação, uma sequência da pleura entrando em toda a profundidade pulmonar, sempre respeitando as mesmas distâncias, que é a distância da frequência do seu probe, que bate e volta, e a presença da onda da linha A vai dizer que meu pulmão só tem ar, e é isso que a gente quer, que o pulmão tenha somente ar. A terceira imagem que a gente vai encontrar já é uma imagem patológica, é a presença das linhas B, é como se fossem raios que saíssem da pleura, que está dizendo para mim, Dr. Chico, existe uma inflamação interstício alveolar nesse paciente. A gente viu muito isso na Covid, os famosos light beams, como se fossem raios ou luzes de carro mesmo, que saíam das pleuras em direção à profundidade do pulmão. Lesão pleural grave. E é importante vocês entenderem, isso está escrito, quanto mais lesão pulmonar eu encontrar, maior a possibilidade desse paciente necessitar de suporte ventilatório ou de frações inspiradas de oxigênio maior. Ou o contrário, se a gente vai melhorando, eu posso tirar a necessidade desse suporte ventilatório. A quarta onda que a gente vai ver é a presença da consolidação. Sim, a gente vai ver os famosos broncogramas e a gente consegue sim ver o broncograma, tanto dinâmico como estático. O que é isso, Dr. Chico? Pneumonia, pus dentro da cavidade alveolar. E quanto mais pus eu vou ver, maior a possibilidade desse paciente ter ou não a necessidade de suportes avançados de ventilação.
Olha quanta informação que a gente está adquirindo no ultrassom pulmonar. A possibilidade que a gente vai ver é sim ou não a presença de derrame. Eu costumo dizer que a janela pulmonar do anestesista é a janela frênica, bem entre o fígado e a base do pulmão. É ali que a gente vai encontrar as maiores quantidades de consolidação e a maior quantidade de volume. E eu consigo sim até diagnosticar quanto que tem de volume e saber se é direito ou esquerdo. Se eu tenho um volume só unilateral, eu posso dizer é um quadro pneumônico. Se eu tiver volume bilateral, eu posso pensar na possibilidade desse derrame ser cardiogênico. Olha quantas possibilidades a gente tem. A quinta possibilidade é aquela que a gente menos quer ver, mas que mais a gente precisa aprender. É a presença do pneumotórax. Sim, com uma especificidade de 97% e uma sensibilidade de 93%, maior do que da tomografia, a possibilidade de verificar se há ou não pneumotórax nesse paciente. E como que a gente vê isso? Através ou não da presença do deslizamento pleural. Se eu tiver deslizamento pleural, eu digo para você, não tem pneumotórax. Mas se eu ver que não tem o deslizamento pleural, eu posso dizer, há possibilidade, se esse paciente está em choque ou insuficiência respiratória, de ser um pneumotórax. Está aí 5 oportunidades importantes que a ultrassonografia traz para a gente na avaliação do paciente grave, ou mesmo daquele paciente que a gente mal desconhecia. Liechtenstein, sabendo de todas essas informações, lança para a gente o protocolo Blue, que é o protocolo beira-leito da avaliação ultrassonográfica pulmonar. E ele traz para a gente a avaliação ultrassonográfica no paciente que está com insuficiência respiratória. Se esse paciente com insuficiência respiratória é para um quadro pneumônico, se essa insuficiência respiratória é para um quadro asmático, se essa insuficiência respiratória é para um quadro cardiogênico ou se essa insuficiência respiratória não depende desses 3 casos. O protocolo Blue é o protocolo mais utilizado na forma muito rápida na avaliação ultrassonográfica do paciente grave e que nós anestesiologistas, intensivistas e emergencistas temos que ter em mãos para poder usar nos nossos piores momentos. Então eu gosto de dizer para vocês, recurso é uma coisa que a gente precisa ter. A gente não sabe quando vai usar, mas é importante ter. Por isso, faça, refaça, adquira recursos, valorize a sua dedicação, não aceitando maus desfechos como obra do acaso. Muito obrigado, espero que tenham gostado.